Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e hoje estou aqui para a gente corrigir a prova do escrevente do Tribunal de Justiça que aconteceu dia 2 de julho, comentando as questões de direito penal e processo penal. Para quem fez a prova, sabe que foi uma prova fácil, foi uma prova tranquila, sem grandes novidades, sem grandes polêmicas. E para quem assistiu o curso de Direito Penal e Processo Penal da Prof aqui, se deu bem. Vamos lá, vamos começar a comentar. Vou comentar primeiro o direito penal, depois processo penal, para que vocês tenham aí as coisinhas anotadas e para que vocês tenham bastante informações aí para as próximas provas e para conhecimento geral da nação sobre as questões. Vamos lá, vamos começar com o direito penal. A primeira questão, antes de olhar no slide, vamos falar um pouquinho. A primeira parte aqui tem muito sobre os crimes contra a administração de justiça, administração pública e funcionário público. Então, sempre são regras específicas e a gente tem que tomar um certo cuidado. Nessa primeira questão aqui, fala da questão do aumento de pena. Eu lembro que eu falei para vocês nas nossas aulas, que toda vez que o funcionário público cometeu o crime, normalmente tem a previsibilidade legal do aumento da pena, por ele se prevalecer do cargo se estiver cometendo esse crime, certo? Então, toda vez que ele cometeu o crime prevalecendo-se do cargo, a pena dele vai ser aumentada de acordo com o crime, o tanto que a lei prevê. Vamos aqui na primeira questão. O crime denominado petrechos de falsificação, do 294 do CP, tem a pena aumentada de acordo com o 295 do CPC. Né? Então, o 295 é o artigo que traz o aumento da pena neste caso. Vamos analisar as alternativas. Bom, C, praticado com intuito de lucro, cometido em detrimento de órgão público ou da administração indireta, a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz, causar expressivo prejuízo à fé pública. Deixa eu só separar um comentário no tocante a essas quatro alternativas. Aí você vai falar assim, nossa, que bagunça, por que é isso tal? Quando eles elaboram a prova, eles colocam as alternativas que existem na lei. Tudo isso aqui existe no direito penal. Você vai falar assim, como assim? Sim, em determinados crimes elas existem. Só que não se refere a esse artigo que está sendo falado. Não tem nada a ver com esse artigo, tá? Então, eles existem, a tipificação ou a especificação, ela existe no ordenamento jurídico, mas, neste caso, não está em acordo com o que está sendo perguntado. É uma coisa que eu sempre falei para vocês, cuidado com o enunciado e a alternativa. Porque você olha a alternativa e você fala, nossa, eu estudei isso existe, eu acho que é isso. Tudo bem, só que isso que você acha que não está relacionado com o que está sendo perguntado, muito embora ele exista na lei. Então precisa tomar cuidado. Há que se ter uma harmonia entre o que está sendo perguntado e o que está sendo respondido. Portanto, essas quatro primeiras, elas existem na lei, mas elas não têm referência ao que está sendo perguntado do artigo 294. E aí, a questão que traz o aumento de pena é: o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do seu cargo de funcionário público. Tranquilo, pessoal? Então, prestar atenção. Normalmente aqui é letra da lei, vocês que fizeram a prova sabem disso. Quem não fez e está querendo dar uma olhada, dar uma explanada aí, vai perceber que é só estudar a letra da lei sem grandes dificuldades, você consegue fazer essa prova e as questões de qualquer banca, gente, na verdade, sabe? Você tendo suporte da lei, você vai muito longe, tá? Mas tem que saber bem, não adianta saber meia boca, tá? Bom, a próxima questão diz o seguinte, olha lá, nós estamos ainda nos crimes de funcionário público. Funcionário público municipal, imprudentemente, atenção às expressões que o enunciado traz, ele já te dá o norte, te direciona para onde você tem que ir. Imprudente. Quais são as modalidades da culpa? Vamos lá. Imprudência, negligência e imperícia.
Então, toda vez que o crime for praticado a título de culpa, ele vai apresentar as tais modalidades que abarcam esse tipo de crime, crime culposo. Então, imprudente já está referindo-se ao crime como foi praticado a título de dolo ou culpa. No caso, como é imprudente, a título de culpa. Bom, deixando de lado isso por hora, vamos continuar. Aí, imprudentemente, ele deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim, agindo mesmo sem intenção, ó, outra, né? É dada 2 vezes, né? Concorre para que outro funcionário público que trabalha no mesmo local subtraia os computadores que guarneciam o órgão público. Isso aqui já foi questão, ó, batida de outros concursos, hein? O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz em: bom, ele deixou sem querer, ele não teve intenção, ele não sabia, foi imprudente, etc e tal. Todas são modalidades da culpa. Vamos analisar as questões para ver a dificuldade dela. Peculato culposo, fato atípico, prevaricação, peculato subtração, mero ilícito funcional sem repercussão na esfera penal. Bom, pessoal, nessa questão, o funcionário que entrou e subtraiu os computadores praticou o crime de peculato. Ele, peculato doloso, porque ele aproveitou-se do local que estava aberto e subtraiu os computadores. Confere? Confere. Agora, o que nós estamos analisando aqui é o funcionário que foi imprudente. Neste caso, mesmo ele não tendo participado, ele vai responder na sua forma culposa em concorrência a ele que praticou o crime na forma dolosa. Então, o que entrou e subtraiu, peculato doloso, subtraiu o computador da repartição. E o funcionário que esqueceu a porta aberta, praticou em concurso modalidade culposa, peculato culposo, 312. E aí o 312 tem várias formas de sua prática e uma delas é a forma culposa. Você vai falar, nossa, qual outro crime, Janaína, que pode ser culposo de funcionário público? Só ele. Só o peculato é previsto na forma culposa. Então, como ele está imprudente e sem intenção e concorreu para que o crime fosse praticado, a lei penal diz que ele responde sim, mas na forma culposa. A pena é pequena, ele pode reparar o dano, restituir a coisa, fazer um acordinho lá, devolver, enfim, tem umas facilidades do parágrafo 3º para essa modalidade culposa, tá bom? Então, sem grandes problemas, são questões já reincidentes em provas de concurso, tá bom? A conduta de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe ser inocente, configura o crime de... Vamos lá. Bom, primeiro, ele imputou falsamente o crime a alguma pessoa. E porque ele fez isso, gerou algum procedimento, seja ele administrativo na delegacia de polícia, seja ele judicial e de que natureza, certo? Que pode ser de outra natureza que não a criminal, né? O que importa nesse crime é que foi dado início a um procedimento administrativo ou judicial. Muito bem, e a pessoa inocentona, coitada. E aí, o que acontece? Qual é o crime? Também letra da lei, super fácil, falamos nas aulas, olha só. Denunciação caluniosa, condescendência criminosa, falso testemunho, comunicação falsa de crime e fraude processual. Bom, a 27, já vou falar que já é denunciação caluniosa, mas deixa eu explicar os outros crimes para vocês entenderem a diferença. Condescendência criminosa é o crime do chefe superior hierárquico que deixa de punir o seu subordinado por indulgência, por pena, por dó, por piedade. Então, não é o caso aqui, porque foi instaurada uma investigação. Então, esquece o condescendência. O falso testemunho é quando a pessoa vai e mente em juízo e falseia nas suas informações. Não é o caso também. Não foi em juízo, foi instaurado o procedimento. Comunicação falsa de crime. Poderiam confundir com esse? Poderiam.
Mas, se você estudou bastante, você não confundiu, sabe por quê? Porque a comunicação falsa de crime é aquele crime que você imputa alguém o fato criminoso, mas sequer é tomada alguma providência. Ou seja, aqui foi instaurado o procedimento. E na comunicação só há apenas a comunicação falsa do crime sem grandes problemas. É como se fosse um trote, né? A polícia percebe, o juiz percebe, e nada é feito porque se percebe a falsidade do crime imputado à pessoa. Então, na comunicação, não há instauração de procedimento. Tá certo? Então, a comunicação poderia ser confundida se você não tivesse um estudo mais aprofundado. Mas a denunciação caluniosa é o crime perfeito de acordo com o que está sendo falado aqui, que, aliás, gente, é o próprio crime, tá? Comunicação falsa de crime, né? Então não é. E fraude processual é quando você tenta fazer algo dentro do processo para tentar burlar ou alguma lacuna, ou tentar fazer algo para se safar ali processualmente, tentar mentir ali no processo, algo nesse sentido, que não é o caso aqui, tá? Então, 27A. Vamos lá. O crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência do artigo 335 do CP está assim definido: impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar o concorrente ou licitante por meio de violência, característica, de violência ou grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, ou seja, o baile todo das porcarias dos crimes, né? Incorre na mesma pena estabelecida para o crime citado, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, quem? Vamos analisar as alternativas. Sabendo da ocorrência do fato, não o denuncia às autoridades, não é este o que está sendo imputado na mesma pena, sendo o agente público homologa certame sabendo-se fraudado, se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida, sendo agente público deixa de inabilitar concorrente sabendo o fraudador, faz proposta em certame licitatório que posteriormente deixa de cumprir. Isso também tudo existe, mas de acordo com esse crime e o que está sendo perguntado, o que incorre na mesma pena do crime citado é a forma negativa do crime, ao deixar de fazer, se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Olha aqui, alternativa C. Então, esse é um crime pouco utilizado, né, que a gente conversou lá nas nossas aulas, no finalzinho do nosso curso de Direito Penal, e nós explicamos o 335, que tem diferença. Tem você proibir, você atrapalhar o processo licitatório com violência ou sem violência, tá? Nesse caso aqui, por meio de violência, e tem a mesma pena na forma omissiva do crime também, tá? Certos crimes têm suas penas estabelecidas em patamares superiores, tá um pouquinho junto aqui, vamos dar uma... Patamares superiores quando presentes circunstâncias que aumentam o desvalor da conduta. São os denominados tipos qualificados, então a pena vai ser maior, né? Assinale a alternativa que indica o crime que tem como qualificadora resultar prejuízo público e ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira. Bom, ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira. São crimes que têm suas penas na forma qualificada. Então, a corrupção passiva não, o exercício arbitrário das próprias razões não, que é fazer justiça com as próprias mãos, o abuso de poder também não, né? Violência arbitrária também não. O único que tem, o que fala aqui, né, os tipos qualificados, e na qualificadora resultar prejuízo e ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira, se ele abandonar a função. Aí tem a forma qualificada do crime. Isso aí é pura letra da lei, né?
Então, a qualificadora do abandono de função, você vai encontrar resultar prejuízo público e for em lugar compreendido como faixa de fronteira. Tudo isso vai qualificar a pena deste crime. Ok, pessoal? Imagine um perito nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para oferecer uma determinada parte, praticando a conduta que configura o crime do 342, que é o falsa perícia, né? Então ele fez isso. Ocorre que, arrependido e antes de proferida a sentença no mesmo processo, o perito retrata-se corrigindo a falsidade. Tá. De acordo com o texto literal, ó, texto da lei, letra da lei, do 342, parágrafo 2º, como consequência jurídica da retratação que alguns crimes permitem, né? Vamos lá. O perito fica isento de pena criminal, mas deverá indenizar o prejuízo ou prejudicado pela falsidade que cometeu. O perito fica isento de pena criminal, mas deverá devolver os honorários recebidos em dobro. C. O perito deixa de ser punível. O perito, se condenado pelo crime de falsa perícia, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Isso não... Bom, depois eu falo, deixa eu ler a alternativa. E. O perito fica impedido por 5 anos de prestar tal serviço. Bom, o que está no parágrafo 2º é a isenção de pena, que ele deixa de ser punido, que é a alternativa C, o parágrafo 2º do CP, tá? Daí, o que você vai ver? Você vai ver isenção de pena e indenização. Não houve o prejuízo ainda, né? Então, por isso que ele pode fazê-lo, né? Essas outras formas de retratação até existem, né? Porque ele se retratou, ele reparou, tal. Então, até existem em outros crimes. Por exemplo, no peculato culposo, ele pode reparar o dano, restituir a coisa até o trânsito em julgado, ele vai ter isenção de pena. Após o trânsito em julgado, o que ele vai ter? A extinção até o trânsito em julgado, ele tem extinção da punibilidade, e após o trânsito em julgado, ele tem a redução de pena. Em outros institutos também você encontra, tá? Mas não se refere à retratação em si, refere-se à reparação de dano ou restituição da coisa, tá? Então, aqui no caso, o 342 fala no deixar de ser punido perante a lei penal e processual penal, tá bom? Pessoal, queria fazer uma parte aqui. Você tem que estudar olhando aqui para mim primeiro, você tem que estudar com a sua legislação atualizada, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala o 342, parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível. Claro que no parágrafo 2º ele tem o complemento. O fato deixa de ser punível se, né? Ele continua aqui, né? Só que nenhuma dessas questões atinge o parágrafo 2º. Então, a mais correta, muito embora esteja incompleta, né? Do que fala o próprio parágrafo 2º, é a C. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade, que é o que ele está falando que aconteceu aqui no enunciado, tá? Isso aí foi uma redação dada pela Lei 10.268 de 2001. Então, se você tem o código anterior a isso, estudou por uma legislação atrasada, cuidado, tá? Só estou ressaltando aqui porque não está completo aqui, né? Então, é importante que você tenha em mente que as outras não se encaixam em nenhum momento no parágrafo 2º. Tem outros parágrafos no artigo? Tem, mas o 2º é esse, é o início dele, tá bom? Então, cuidado aí com esses detalhes, tranquilo? Bom, pessoal, aqui foi a parte do direito penal. Vocês viram que eles focaram muito em algum, por exemplo, o 335, que não é muito comum, né? E um ou outro artigo que não é tão falado, mas no mais, batidão, tranquilo, uma prova fácil. Se você tivesse estudado o edital, ipsis literis, a letra da lei, você fez essa prova de uma forma tranquila. Até se você não estava tão afiado, dependendo do como você leu, assimilou e separou as palavras-chave, você com certeza conseguiu, tá? Então não demandou muito esforço assim no tocante a grau de dificuldade, né? Era mais conhecimento da letra da lei penal mesmo, tá bom?
Bom, eu fecho aqui essa correção e no próximo bloco a gente vai corrigir processo penal, que tem mais questões e o peso é maior para você. Eu volto daqui a pouquinho com as questões de processo. Até já, pessoal. Tchau, tchau.